e tenha filhos, filhos saudáveis, filhos que amam a verdade e a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não estou com raiva de você. Eu só quero que você entenda, você como servo do Senhor, como homem honesto, como mulher honesta, você precisa ter filhos bons e filhos honestos para encher a terra de homens e mulheres honestas como você. Seja responsável com o filho que você tem. Você que já é pai, maravilha, glória a Deus. Mas não é só ser pai, é ser responsável em ensinar o seu filho no caminho do Senhor, em ensinar o seu filho no caminho da verdade. É fácil? Não! Não é fácil ensinar o filho no caminho da verdade, mas é necessário para mim como pai e para você que é pai, ensinar o filho no caminho da verdade. Agora você não é pai e não quer ter filho porque dá muito trabalho. Claro que dá, rapaz, ter filho dá trabalho, mas é mandamento do Senhor para o homem e para a mulher: crescei e multiplicai. Não é só para os bichos, não. O pior que muitos casais estão tendo filhos em pet, estão sendo mãe e pai de pet, e pai de gato e cachorros castrados, para não multiplicar também. A doença é tão grave entre pais e mães de pet que até os seus animais não podem reproduzir, porque dá muito trabalho, dá muito gasto. Claro que dá gasto, é mais um ser para criar, é mais um ser para cuidar, e é nosso dever como homem cuidar desses para nós amadurecermos. Eu só vou amadurecer como pai ensinando os meus filhos, tendo dificuldade no dia a dia, tendo desafios, e com os desafios o meu filho vai desenvolver, vai crescer, vai ser um filho mais forte. É com os desafios. Eu não sou pai, eu não sou mãe. Que desafio você vai ter? Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você é muitíssimamente abençoado, porque você está entrando no canal Falando por Toniel. Aqui nós falamos simplesmente da palavra do Senhor Jesus. Aqui a leitura é da Bíblia. Aqui temos shorts e vídeos curtos, falamos única e exclusivamente da mensagem da cruz. E nesses dias nós temos visto situações alarmantes no seio da igreja, no meio da população, no meio da sociedade. Está faltando homem, está faltando homens viris, homens com H maiúsculo, homens que têm responsabilidade, homens que têm filhos, homens que multiplicam com a mesma mulher, claro, homens casados única e exclusivamente com a mesma mulher e com ela tendo vários filhos. Eu não sei se isso é recorrente na sua região, eu não sei se isso é comum aonde você mora, deixe nos comentários, porque aqui na nossa região, aqui na nossa localidade é comum homens casarem e não querem ter filho. Homens casados, mulheres casadas não querem ter filhos, não querem ser mãe de pet e pai de pet. Parece doido isso, parece louco, mas até culto ao pet tem igrejas atendendo essa demanda de mãe e pai de pet para fazer culto para os pets. Loucura? Realidade no Brasil. Isso acontece em todo lugar do Brasil. Cultos ao pet. Isso para atrair os pais e mães de pet. Isso é uma vergonha. Isso é uma heresia. Falando de palavra de Deus. Vejamos o que diz em Salmos 127. Você pode acompanhar na sua casa. Diz bem assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados
ele o dá enquanto dorme. Agora a parte B, do verso 3 ao verso 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A parte B, do verso 3 ao verso 5, diz: feliz é o homem que tem muitos filhos. Feliz é o homem que é pai de pet? Não, feliz é o homem que tem muitos filhos. Ele não será envergonhado, claro, não será envergonhado quando esse filho seu for bem ensinado por esse pai. Não é um pai qualquer, é um pai que tem a sua vida pautada na doutrina do Evangelho de Jesus, tem sua vida regrada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor. Então, o que nós temos visto nesses dias são homens não querendo ter mais filhos, mesmo casado, com toda a possibilidade de ter filho. Homens casados, férteis, mulheres férteis, e não tendo filho por opção. Eu não quero ter filho. Filho vai estragar o meu corpo, vai estragar os meus seios, vai estragar a minha barriga, vai me trazer estresse. O homem da mesma forma: não, eu prefiro não ter filho, dá muito trabalho. Hoje ter filho dá muito custo. Hoje ensinar filho dá muito trabalho. Educar filho dá muito custo. Você imagina se o seu pai e sua mãe pensassem assim: você não estaria aí, meu filho. Você não teria hoje os seus 20, 30, 40 anos. Se o seu pai pensasse dessa forma, você não estaria entre nós. Você imagina se o seu pai lá atrás pensasse ser pai de pet. Você estaria hoje aí com essa regalia, não querendo ter filho? A palavra do Senhor nos ensina que o homem e a mulher foram feitos para crescerem e multiplicarem. Se você não veio no mundo para crescer e multiplicar, o que você está fazendo? É a dura realidade. É a dura realidade. Tenha um filho pelo menos, meu filho. Tenha 2. E ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Ensine os seus filhos a trilhar o caminho da verdade. Seja responsável com o filho que você tem. Você que já é pai, maravilha, glória a Deus. Mas não é só ser pai, é ser responsável em ensinar o seu filho no caminho do Senhor, em ensinar o seu filho no caminho da verdade. É fácil? Não! Não é fácil ensinar o filho no caminho da verdade, mas é necessário para mim como pai e para você que é pai, ensinar o filho no caminho da verdade. Agora você não é pai e não quer ter filho porque dá muito trabalho. Claro que dá, rapaz. Ter filho dá trabalho, mas é mandamento do Senhor para o homem e para a mulher: crescei e multiplicai. Não é só para os bichos, não. O pior, que muitos casais estão tendo filhos em pet, estão sendo mãe e pai de pet, e pai de gato e cachorros castrados, para não multiplicar também. A doença é tão grave entre pais e mães de pet que até os seus animais não podem reproduzir, porque dá muito trabalho, dá muito gasto. Claro que dá gasto, é mais um ser para criar, é mais um ser para cuidar, e é nosso dever como homem cuidar desses para nós amadurecermos. Eu só vou amadurecer como pai ensinando os meus filhos, tendo dificuldade no dia a dia, tendo desafios, e com os desafios o meu filho vai desenvolver, vai crescer, vai ser um filho mais forte. É com os desafios. Eu não sou pai e não sou mãe. Que desafio você vai ter? Nenhum desafio. Sua vida será apenas: eu estou estressado, a minha bateria social acabou. Imagine se sua mãe e seu pai pensasse na bateria social. Você estaria aí hoje aí? Você seria bem criado? Você teria possibilidade de ter feito a faculdade? Seria possibilidade de ter casado? Se sua mãe e seu pai fossem pensar na bateria social? Então toma vergonha na cara, rapaz. Vai ter uma família,
vai criar o seu filho. Pense em ter filho, mas pense em ter filho para criá-los no caminho do Senhor, para criar com responsabilidade, para criar dando o tempo devido para os seus filhos, porque eles precisam de você. Mais do que dar presente, você precisa ser um presente para o seu filho. Você mãe, você pai. Agora você que não é mãe, não é pai, não quer ter filho, quer ter apenas um gato castrado, vergonha, muita vergonha. Se você tem plenas condições de ter filho e não quer ter simplesmente por vaidade, então você está pecando. Então você está pecando. Está pecando. Eu vejo quantas pessoas aos nossos olhos que não tem qualquer condição de ter filho e tem filhos, e os seus filhos são bênçãos. Os seus filhos crescem e viram homens e mulheres extremamente poderosos, abençoados. Então, meu filho, pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para quanto tempo você vai gastar ou você vai investir para educar o seu filho. Tenha filho e eduque-o na graça e no conhecimento do Senhor. Verso 3: herança do Senhor são os filhos, fruto do teu ventre o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o teu galardão. O pai que tem muitos filhos, ele tem uma herança enorme. Então tenha filhos e o ensine todos eles na presença de Deus, na graça de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Provérbios 22:6: ensine os seus filhos no caminho que deve andar, porque quando for velho, jamais desviará do caminho que o Senhor lhe deu como exemplo. Se você deu exemplo, o seu filho seguirá o melhor exemplo. Se deu mau exemplo, ele seguirá o mau exemplo. Então dê bom exemplo e tenha filhos saudáveis, filhos que amam a verdade e a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não estou com raiva de você. Eu só quero que você entenda, você como servo do Senhor, como homem honesto, como mulher honesta, você precisa ter filhos bons e filhos honestos para encher a terra de homens e mulheres honestas como você. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo.